Em uma noite escura sobre Jerusalém, o céu se rasga como nunca antes. É o século 21. Israel está envolvido em um conflito violento e prolongado contra a Palestina e uma coalizão de nações árabes. Sirenes soam incansavelmente, drones zumbem sobre cidades e orações desesperadas se misturam ao rugido dos mísseis. O mundo inteiro prende a respiração. Os poderes se reúnem repetidamente, incapazes de pôr fim ao caos. E é então, bem no meio dessa desordem, quando a esperança parece se esvair, que algo surpreendente e profundamente perturbador está prestes a acontecer. É uma noite sem lua. As nuvens, densas e tempestuosas, serpenteiam sobre a cidade como se escondessem presenças invisíveis. Relâmpagos cortam o céu sem deixar cair uma única gota de chuva. Em uma casa elegante, mas discreta, no bairro ultra-ortodoxo de Meah Shearim, Miriam Mebat luta contra as contrações, auxiliada por uma parteira idosa com mãos trêmulas, mas sábias. Seu marido, Zevad Ben-Nur, um rabino profundamente respeitado e descendente direto da tribo de Judá, reza com fervor intenso. Ele recita salmos com tanta paixão que parece tentar rasgar o próprio véu entre o céu e a terra. E é ali, naquele cenário sagrado e assombroso, que Miriam Mebat traz seu filho ao mundo, uma criança que não chora ao nascer. Em vez disso, abre os olhos. Os presentes ficam paralisados. Nunca viram um olhar assim, tão doce, tão sereno, tão profundamente envolvente. Sua beleza é de tirar o fôlego. Seu rosto parece esculpido pela própria mão do céu. Uma calma inexplicável preenche o ambiente quando você olha para ele. A criança se chama Adiel, um nome hebraico que significa Deus é justo. As redes sociais não mencionam isso, nem os jornais. Seu nascimento passa despercebido. Mas no mundo espiritual, esta noite marca o início do maior engano que a humanidade jamais conhecerá. Porque esta criança, nascida numa família temente à Torá, em meio às cinzas de uma guerra sem fim, não está destinada a ser uma salvadora, mas uma usurpadora. Adiel cresceu cercado de profunda sabedoria. Antes dos 10 anos, já dominava hebraico, aramaico, grego, inglês, espanhol, árabe e uma grande variedade de outros idiomas. Desde muito cedo, ele se dedicou fervorosamente ao estudo do Talmud, dos textos cabalísticos e dos antigos discursos dos profetas de Israel. Ele é ensinado pelos mais proeminentes estudiosos do judaísmo contemporâneo e cuidadosamente protegido por círculos de elite que o consideram um prodígio sem precedentes. Desde a adolescência, Adiel desperta admiração por onde passa. Sua inteligência parece sobre-humana. Seu carisma tem um efeito quase hipnótico e ele possui uma estranha e poderosa habilidade de reconciliar pessoas de ideologias completamente opostas. Sua mera presença une o irreconciliável. Ninguém consegue explicar como ele faz isso. Sabem apenas que, diante dele, surge uma profunda admiração difícil de ignorar. Todos os sábados, seus pais o levam devotamente ao Muro das Lamentações. Eles o apresentam como um modelo de pureza, um jovem devoto à Torá. Os anciãos do Sinédrio moderno olham para ele com respeito solene, como se sentissem nele uma centelha sagrada. Quando ele completa 13 anos e celebra seu Bar Mitzvah,
Ele se levanta para ler a Torá diante da congregação, e suas palavras são tão comoventes que levam às lágrimas até os corações mais endurecidos. Mas enquanto ele estava lendo, um trovão sacode os céus, mesmo que o céu esteja completamente limpo. Alguns interpretam isso como um sinal celestial, um gesto de aprovação divina, mas ninguém entende que não se trata de uma bênção, mas sim de um aviso, um eco do julgamento que se aproxima. E assim os dias passam. Enquanto isso, o conflito entre Israel e as nações árabes se intensifica com fúria incontrolável. As tensões são constantes, as fronteiras estão em chamas e a diplomacia parece morta. Em meio a esse clima hostil, os rabinos mais influentes de Jerusalém levantam suas vozes em clamor. Eles exigem a construção do tão esperado terceiro templo. Com profunda convicção e lágrimas nos olhos, eles tentam entrar no monte do templo, o local sagrado onde ficavam os 2 primeiros templos de Salomão e Zorobabel, mas a resposta do mundo muçulmano é imediata e violenta. こんにちは、ひとれいです。今日はですね、スナップですね、明智くん。明智君、はい。スナップですね。スナップ。 Muçulmano é imediata e violenta. Grandes revoltas irrompem. A montanha sagrada volta a ser um campo de batalha, símbolo de uma guerra que não é apenas política, mas também espiritual. É então que Adiel, contemplando o caos e o derramamento de sangue, diz secretamente para si mesmo: eu serei aquele que construirá o terceiro templo. Eu trarei paz. E com esse pensamento queimando como fogo dentro dele, ele começa a planejar sua ascensão. Seu primeiro passo foi ingressar no exército israelense. Serviu lá por vários anos, destacando-se rapidamente por sua genialidade estratégica, sua compostura de combate e seu carisma inato. Ele é admirado tanto por seus superiores quanto por seus soldados. É condecorado diversas vezes e seu nome começa a ressoar além dos quartéis, cruzando as fronteiras do exército e alcançando as esferas do poder. A popularidade de Adiel, cuidadosamente cultivada ao longo dos anos, abre as portas do cenário político nacional para ele. Aos 30 anos, ele se torna o membro mais jovem do establishment político israelense. Ainda não liderou a nação, mas transita facilmente entre as figuras mais influentes do poder, como um peixe na água. Todos o olham com respeito. Mas no mundo espiritual, um evento está prestes a abalar o mundo e mudar o curso da história para sempre: o arrebatamento da igreja. Num piscar de olhos, milhões de cristãos fiéis desaparecem da face da terra. Famílias inteiras são desfeitas, aviões caem do céu, carros saem do controle, escritórios e escolas ficam vazios. O mundo está mergulhando em um caos sem precedentes. O desespero toma conta das ruas. A ciência não tem explicação. Os governos permanecem em silêncio. A mídia especula, mas ninguém sabe o que aconteceu. É como se um véu divino tivesse se rasgado e a humanidade tivesse ficado para trás. Israel, que até agora conseguiu se manter apesar do conflito, está sendo duramente atingido. A incerteza toma conta de seu povo. Rabinos buscam respostas, políticos debatem sem rumo, o povo exige direção, mas nenhuma voz consegue acalmar a tempestade. É nesse contexto de confusão e angústia que Adiel emerge em todo o seu esplendor. Com seu carisma habitual e eloquência aparentemente sobrenatural, ele se dirige à nação com palavras de paz, esperança e reconstrução.
Sua mensagem envolvente e serena cativou o povo judeu. Em poucos dias, e sem alternativa disponível, ele foi proclamado líder supremo de Israel. A multidão o aplaude. Os noticiários o declaram o homem do momento. Mas por trás daquele sorriso brilhante está o início da grande farsa. Ao lado de Adiel, surge outro personagem. Um homem idoso, de rosto solene e barba branca, um estudioso da Torá, conhecido nos círculos rabínicos por seu conhecimento místico e capacidade de comover multidões. Seu nome, Azarias ben Shaul. Aos olhos do povo, ele é um farol espiritual, um conselheiro reverenciado, mas, na verdade, ele é o falso profeta, o instrumento que prepara o coração de Israel para receber Adiel como o ungido. Azarias não hesita em apoiar Adiel publicamente. Apresenta-o como um homem escolhido, o pacificador prometido pelos profetas. Por meio de discursos emocionantes e manipulações sutis das escrituras, ele começa a persuadir a nação de que Adiel é a resposta de Deus para os seus tempos difíceis. E assim que Adiel assume a liderança, ele começa a realizar grandes feitos. Seu olhar imediatamente se volta para o coração da nação, o Monte do Templo. Com astúcia e diplomacia impecável, ele organiza encontros históricos com líderes árabes de países vizinhos. A princípio, a proposta de ceder o controle do monte para a reconstrução do templo foi firmemente rejeitada. O local era sagrado demais para o mundo islâmico. As feridas eram profundas. O conflito parecia insolúvel. Mas Adiel não se move. Ele promete paz. Ele promete estabilidade. Ele promete um futuro de prosperidade compartilhada. Suas palavras são doces como mel e sua influência irresistível. Líderes árabes, sob pressão internacional e a promessa de um novo pacto regional, assinam um acordo de paz histórico com Israel. E assim, pela primeira vez em mais de 2000 anos, Israel está oficialmente autorizado a reconstruir seu templo no Monte Sagrado. As multidões celebram, os rabinos dançam, a mídia anuncia uma nova era de ouro. Mas no mundo espiritual, as trombetas do julgamento começam a soar. Porque o que é paz para os homens, para o céu, é apenas o prelúdio da grande tribulação. Agora, com a aprovação oficial para a reconstrução do terceiro templo, uma cena nunca antes imaginada começa a tomar forma diante dos olhos do mundo. Câmeras de todas as nações focam em Jerusalém. Helicópteros sobrevoam o monte do templo. A tensão é palpável e o espanto inevitável. Grandes máquinas, escoltadas por soldados e técnicos especializados, entram na montanha sagrada em meio a cânticos, lágrimas e vigilância meticulosa. A poeira sobe, o metal range e a história treme. E então o impensável acontece. Diante do olhar atônito de milhões, as mesquitas que se ergueram naquele local durante séculos, o Domo da Rocha e a Al-Aqsa, são demolidas uma a uma com precisão cirúrgica. Não há revolta, não há guerra, não há resistência. Como se uma mão invisível tivesse silenciado toda a oposição. O que por gerações foi considerado impossível, agora acontece em questão de horas. O mundo está atordoado. Líderes mundiais permanecem em silêncio. As redes sociais explodem. Ninguém pode detê-lo. Por que ninguém pode? Adiel conseguiu. Nenhum homem na história recente realizou tal feito sem desencadear uma catástrofe global.
Sua figura ascende. Seu nome transcende línguas e fronteiras. Israel o aclama. Nações o admiram. Até seus adversários o respeitam. E à medida que a máquina limpa os escombros do passado, uma nova estrutura começa a tomar forma. O terceiro templo de Jerusalém. Dia após dia, as fundações são erguidas como se mãos invisíveis acelerassem a obra. Arquitetos e operários trabalham com uma precisão incomum. Tudo avança a uma velocidade que desafia a lógica. Em apenas alguns meses, a estrutura está pronta. Alta, majestosa, imaculada, revestida de ouro, pedra branca e símbolos sagrados. É uma réplica moderna do Templo de Salomão, reconstruído não apenas por mãos humanas, mas com uma ambição que transcendeu gerações. E chega o dia da inauguração. Multidões lotam Jerusalém. As ruas se alegram. Os rabinos entoam salmos com vozes trêmulas. Animais são sacrificados de acordo com o antigo rito levítico. Incenso sobe ao céu. Trombetas soam. Todo o Israel irrompe em celebração. Há dança, há lágrimas, há fogo, há celebração. Os olhos da nação estão voltados para Adiel. Eles o veem como a realização viva de Isaías, Zacarias e Ezequiel. Eles o aclamam como o Messias prometido. As crianças o abençoam, os idosos choram, as mulheres o chamam de Redentor. Um grito unânime se ergue da multidão. O Messias chegou. Deus restaurou o seu templo. E assim, sob um céu repleto de emoção e cânticos, Adiel é oficialmente proclamado o Messias de Israel. O povo o acolhe sem resistência. A mídia o celebra. Autoridades religiosas o exaltam. E então, no meio da cerimônia, a figura de Azarias ben Shaul, o rabino idoso, o reverenciado mestre, o falso profeta, surge. Com a voz trêmula, mas firme, Azarias levanta a mão diante da multidão e declara solenemente: Este é o verdadeiro Messias de Israel, o cumprimento final de todas as profecias. Jesus de Nazaré foi um impostor. Ele não cumpriu as Escrituras. Ele foi rejeitado porque deveria ter sido. Mas Adiel é a promessa feita carne. Um grito de alegria ecoa pela praça. A multidão irrompe em aplausos e lágrimas. Muitos se abraçam, outros se ajoelham. Os rabinos sorriem uns para os outros, e o povo judeu, numa mistura de alegria e vingança, diz para si mesmo: Nós sempre soubemos, Jesus era um falso Messias. Agora o tempo nos provou que estávamos certos. Adiel é o escolhido de Deus. Mas o eco dessas palavras, embora revestidas de emoção, ressoa como blasfêmia nos céus. Enquanto Israel comemora, o mundo assiste com admiração. Líderes internacionais, analistas políticos, a mídia. Todos se curvam diante do homem que realizou o impossível: unir religiões, trazer paz ao Oriente Médio e reconstruir o Templo de Jerusalém sem guerra. A atenção global está voltada para ele. Um convite oficial chega de Bruxelas, a capital política da Europa. A sede da União Europeia abre suas portas para Adiel, o homem do momento, o pacificador de Jerusalém. Ele é recebido com honras de Estado. As bandeiras das nações ladeiam seu caminho e câmeras do mundo todo transmitem ao vivo. No grande salão do Parlamento Europeu, diplomatas, presidentes, reis e chefes de Estado o observam com expectativa. O murmúrio se acalma quando ele sobe ao palco. O silêncio se transforma em reverência.
Adiel ergue o olhar. Sua postura transmite autoridade, serenidade e destino. E então ele começa a falar, com uma voz que não só preenche a sala, mas parece penetrar corações. Distintos líderes do mundo, estamos reunidos aqui em um momento crucial da história da humanidade. Não há nação que não tenha sido afetada pela tragédia. Os desaparecimentos em massa que abalaram a Terra não podem ser ignorados. Mães sem filhos, escritórios vazios, aviões sem pilotos. Ruas pararam num instante. Milhões de seres humanos, arrancados de suas casas. Sei que seu povo exige respostas. Sei que vocês mesmos as buscam. Ele faz uma pausa. A tensão é palpável. Hoje, venho compartilhar com vocês uma verdade que nem todos estão prontos para ouvir. O que aconteceu não foi um castigo, nem um ato de guerra. Foi uma intervenção superior. Uma operação de limpeza planetária, realizada por entidades cósmicas que monitoram o desenvolvimento da humanidade há séculos. Eles removeram aqueles que, segundo eles, estavam impedindo a evolução espiritual e global da nossa espécie. O mundo está tremendo. O que você chama de sequestro nada mais é do que migração assistida. Aqueles que desapareceram foram levados para um lugar diferente, um novo estado, uma dimensão além do que podemos compreender. Eles não foram destruídos, eles foram separados para um propósito maior que será revelado no devido tempo. Os rostos na sala oscilam entre espanto, confusão e fascínio. Adiel continua, sem hesitar. Mas não estamos sozinhos, não fomos abandonados. Este é um novo começo, um tempo de restauração, de unidade, de reconstrução. As guerras cessarão, o ódio será erradicado. Hola, somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si estás buscando un lugar donde se... Reconstrução. As guerras cessarão, o ódio será erradicado. As religiões poderão convergir sob uma única mensagem: paz. Um novo mundo está nascendo, e eu me comprometo com cada um de vocês a guiar esse nascimento em direção à luz. Suas palavras fluem como um rio de ouro. As câmeras o mostram em close-up. O mundo ouve. Alguns choram, alguns aplaudem. No coração da Europa, Adiel não apenas acalma os medos, ele os redefine. Eu ofereço a vocês uma nova ordem global, onde nenhuma nação será deixada para trás, onde a justiça é verdadeira, onde a economia é estabilizada, onde as fronteiras são pontes, não muros. Confiem em mim, não para dominar vocês, mas para liderar vocês. E então, num ato sem precedentes, representantes de várias nações, das Américas, Europa, Ásia e África, se levantam, um após o outro, para proclamar seu apoio. Eles o chamam de guia, reformador, pai da nova humanidade. Em menos de uma hora, Adiel é proclamado o primeiro governante global da história. Ele não representa mais apenas Israel, agora lidera todas as nações do mundo. Como um Deus em forma humana, ele começa a realizar maravilhas. Em questão de meses, tratados de paz que antes pareciam impossíveis são assinados. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia se dissolve. As tensões no leste asiático diminuem. No Oriente Médio, onde durante séculos o sangue foi a língua dominante, a paz floresce como um jardim inesperado. Fronteiras se abrem, a economia global se estabiliza, a fome diminui, a pobreza diminui. Adiel promove um novo sistema econômico baseado na equidade digital, respaldado por uma moeda global.
que promete eliminar a corrupção financeira. Sua tecnologia integra governos, bancos e cidadãos em uma rede unificada. É rápida, é brilhante e é irresistível. O mundo parece renascer. Nações celebram sua liderança. Multidões lotam praças para ouvir seus discursos. Escolas, universidades e centros culturais ensinam seus princípios, como a doutrina de uma nova era. O planeta inteiro parece ter despertado para uma nova luz. Mas o mais surpreendente não é o que ele faz com a política, mas o que ele alcança com a fé. Pela primeira vez na história, todas as religiões estão de acordo. Líderes espirituais do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, concordam em um ponto sem precedentes. Adiel é quem eles esperavam. Cada religião vê nele o reflexo de sua profecia mais sagrada. Os muçulmanos o chamam de Mahdi, o guia oculto que apareceria nos últimos dias para estabelecer a justiça. As comunidades islâmicas o aclamam dos minaretes e o abençoam em todas as orações. O hinduísmo o reconhece como Kalki, o último avatar de Vishnu, que veio para destruir a escuridão e estabelecer a verdade. Na Índia, milhões o celebram como a personificação da restauração cósmica. O budismo o identifica como Maitreya, o futuro Buda, aquele que viria para ensinar o caminho da compaixão universal. Em templos e mosteiros, seu rosto é pintado em afrescos dourados e cercado por incenso. Até mesmo grupos esotéricos e movimentos da nova era o veneram como o grande iluminador, o portador da consciência suprema. Falam de vibrações cósmicas, alinhamentos estelares, energias restauradas, tudo graças a ele. As sinagogas o chamam de Messias, as mesquitas de mensageiro, os templos de Avatar, e todos acreditam que estão certos. A liberdade de culto é universalmente proclamada. Sob seu governo, todas as religiões podem praticar sem perseguição. A humanidade acredita ter atingido o seu auge. A ciência avança, as doenças estão diminuindo, os conflitos estão desaparecendo, as cidades estão se tornando mais bonitas, o planeta está entrando em um período de prosperidade sem precedentes. Mas aquela paz, tão brilhante, tão envolvente, tão perfeita, está prestes a ser quebrada. E então, o impensável acontece. Durante uma turnê mundial, Adiel decide fazer um discurso ao ar livre, em uma das praças centrais mais movimentadas da Europa. A multidão se reúne como de costume. Bandeiras ondulam, crianças o cumprimentam e líderes o acompanham. A atmosfera é de celebração, como se toda a humanidade tivesse conquistado seu próprio paraíso. Mas, de repente, um tiro, um único estrondo corta o ar. Adiel cai no chão. O caos se instala. Seu corpo permanece imóvel. Sangue mancha o mármore. Câmeras tremem. Redes explodem. Sirenes soam. A humanidade silencia. Adiel foi morto. Está confirmado. Um atirador não identificado conseguiu o impossível e o mundo entra em colapso. As ruas estão cheias de luto. Milhões choram em todo o planeta. Há vigílias, procissões, homenagens. Em Jerusalém, os rabinos se cobrem de cinzas. O povo judeu entra em revolta nacional. O templo fecha suas portas. As lâmpadas se apagam. O som do chofar se torna um eco de lamento. E em meio ao luto, alguns rabinos murmuram em meio às lágrimas:
Um deles, com a voz embargada, lê em voz alta a profecia de Daniel, que, segundo eles, finalmente se cumpriu. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Foi ele, Zrenia, o Messias morreu. E assim, convencidos de que Adiel é o ungido profetizado, confusão e tristeza se misturam a uma falsa certeza. O mundo inteiro para de lamentar. O homem que, sem que ele saiba, é o maior impostor da história. Seu corpo é colocado em um caixão de vidro. A segurança global se intensifica. Redes de notícias transmitem seu funeral ao vivo. Religiões interrompem seus rituais. Cidades silenciam. Um novo caos ameaça devastar o que parecia sólido. Mas então, no terceiro dia, algo acontece. No meio do funeral, o corpo de Adiel começa a se mover. As câmeras focam em desespero. O mundo assiste incrédulo. Sua pele brilha. Seus olhos se abrem. Adiel se levanta do caixão, vivo, transformado. O grito de espanto é ouvido nos 5 continentes. Multidões caem de joelhos. Alguns desmaiam, outros fogem. Mas a maioria o adora. Seu rosto não é mais o mesmo. Há algo diferente nele. Um brilho sombrio, uma autoridade aterrorizante, uma presença que não é nem humana, nem divina, mas profundamente sobrenatural. E então Azarias ben Shaul, o falso profeta, reaparece com uma voz poderosa e um olhar feroz. Ele ergue as mãos diante das nações e grita: Este não é apenas o Messias, este é Deus encarnado, o Altíssimo entre nós. Aquele que venceu a morte reina sobre toda a criação. Adorem-no. E o mundo obedece. No mesmo dia, a liberdade religiosa é abolida. Qualquer crença que não tenha Adiel como único Deus é considerada ilegal. Um decreto mundial é emitido. Haverá apenas um culto, apenas uma imagem, apenas um nome. Mas o mais chocante está prestes a acontecer. Em meio a essa euforia global, Adiel volta seu olhar para o terceiro templo em Jerusalém. Aquela obra que ele mesmo conseguiu erguer com diplomacia e astúcia, o lugar que os judeus esperavam reconstruir há séculos. O templo que renasceu como símbolo de redenção, agora será profanado. Com escolta internacional e câmeras transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, Adiel atravessa os portões do lugar sagrado. Os sacerdotes, ainda fiéis aos rituais ancestrais, intervêm corajosamente. Mas eles são executados a sangue frio, diante dos olhos do mundo. O incenso se apaga, as oferendas cessam, o altar é removido. O sacrifício contínuo foi interrompido, assim como o profeta Daniel alertou. Por uma semana, aquele governante fará aliança com muitos, mas no meio da semana porá fim aos sacrifícios e às ofertas. E no templo, ele estabelecerá a abominação que causa destruição. Naquele momento, Adiel ordena que um trono seja erguido no centro do templo, no local onde somente o nome do Deus Altíssimo deveria residir. Um trono dourado, cercado por símbolos sombrios, inscrições que declaram sua divindade. E sem hesitar, ele se senta. A cena é aterrorizante. Aquele que muitos chamavam de Homem da Paz, agora está sentado no lugar santo, proclamando-se o único digno de adoração. Assim como o apóstolo Paulo alertou. Ele se exaltará e se oporá a tudo que as pessoas chamam de Deus e a todo objeto de adoração. Ele até se sentará no templo de Deus e se apresentará como Deus.
Mas algo ainda mais aterrorizante está prestes a acontecer. Adiel ordena que uma estátua sua seja erguida dentro do templo. É colossal, imponente, feita de ouro e fogo. Seu rosto é idêntico ao seu, e sua expressão cheia de arrogância. As câmeras do mundo inteiro se concentram, maravilhadas, e num momento que parece saído de um pesadelo, Azarias ben Shaul, o falso profeta, ergue as mãos para o céu e a estátua ganha vida. A imagem começa a falar em alta voz, ordenando a morte de qualquer um que não se prostre e adore Adiel. As portas do templo se fecham, guardas armados o cercam. A multidão lá fora ouve horrorizada a voz metálica e sobrenatural que emana da imagem. E é então que os olhos do povo de Israel se abrem completamente. Os sacerdotes recuam, os rabinos gritam de terror, muitos rasgam as próprias vestes. Ele nos enganou, Zrenia. Este não é o Messias, este é o impostor, o desolador. O templo se enche de pranto e desespero. As gerações mais velhas, abaladas, relembram o passado amargo, quando Antíoco Epifânio colocou uma estátua de Zeus no mesmo lugar, séculos antes. A mesma abominação. Zrenia sussurrando. De novo. Desesperados, eles correm para consultar a Torá, vasculham os pergaminhos antigos, e seus olhos pousam em um aviso esquecido. E dele surgirão forças, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício diário, e estabelecerão a abominação da desolação. E então, um rabino idoso, trêmulo e com a voz embargada pelas lágrimas, exclama: Jesus também falou sobre isso. Ele nos avisou. Ele nos disse: quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O silêncio se abate sobre os presentes. Os mais sábios, aqueles que resistiram a aceitar Jesus, agora entendem tudo. A dor é insuportável, a culpa os consome. Jesus era o verdadeiro Messias. Zrenia grita um deles, e nós o rejeitamos. O remanescente fiel, aquele grupo que sinceramente ansiava pelo verdadeiro Messias, recusa-se firmemente a se curvar diante da imagem de Adiel. Eles agora conhecem a verdade, e sua recusa provoca a fúria do anticristo. Adiel, transformado na besta revelada, desencadeia uma perseguição sem precedentes contra o povo que o havia coroado como seu Messias. A ira do falso Deus cai com todo o seu peso sobre Israel. As cidades, antes repletas de luz, tornam-se campos de caça. Isso faz com que o remanescente fiel comece a fugir, cumprindo a palavra de Jesus. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Deixem suas casas, suas roupas, seus bens. No puedes cambiar tu vida solo con señales. ¿Quieres salir de la rutina, ganar más, tener libertad? Pero en lugar de avanzar solo copias señales de un chat, acerté. No cambiarás tu vida si sigues repitiendo lo que hacen otros al azar. En nuestro grupo privado entras claramente. Tienes reportes diarios y análisis detallados de cada operación. No solo repites, aprendes, creces y ganas con confianza. Así que la elección es tuya. Quedarte donde estás o unirte a nuestro equipo y dar un paso adelante. Pais carregam seus filhos, mães idosas caminham com os pés sangrando. Rabinos, jovens, crianças e mulheres grávidas deixam Jerusalém, descendo os vales e escalando as rochas do deserto da Judéia, com lágrimas nos olhos e a Torá no peito.
Eles não buscam refúgio político, não buscam armas. Buscam o Deus que redescobriram, o Messias que foi rejeitado e a quem agora clamam em dor. Yeshua, o Messias. Jesus, o verdadeiro Messias. Enquanto isso, a mídia declara os fugitivos extremistas, inimigos da ordem global. Imagens dos remanescentes são transmitidas como se fossem terroristas espirituais. Uma recompensa é oferecida por sua captura. Alguns são encontrados, alguns morrem, outros são escondidos pela mão de Deus. E nas cavernas do deserto, nas profundezas das montanhas, sob a sombra das palmeiras e das rochas queimadas pelo sol, o remanescente começa a orar, a clamar. Para cantar salmos antigos que agora compreendem com novos olhos, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E enquanto o mundo se rende à besta, enquanto o templo continua seu ritual blasfemo, o remanescente de Israel se torna luz em meio às trevas. O anticristo liberou sua fúria. A perseguição começou. A escuridão continua inabalável. Ela só se intensifica. Com seu trono estabelecido no terceiro templo e sua imagem adorada em todos os cantos do planeta, o anticristo dá o próximo passo em sua agenda infernal: controle absoluto da humanidade. Um novo sistema econômico global está emergindo. Bancos estão entrando em colapso. Moedas estão desaparecendo. Bolsas de valores estão fechando em meio a gritos e tinta vermelha. A crise financeira está completa. A fome ataca como um cavaleiro imparável. Fábricas param, cadeias de suprimentos são interrompidas, lojas são esvaziadas. Os mercados se transformam em ruínas e, em meio ao caos, o falso profeta Azarias ben Shaul apresenta às nações uma suposta solução celestial, uma tecnologia sagrada, um sinal de obediência, de cidadania, de lealdade. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E assim a profecia se cumpre. Filas se estendem nos centros de registro globais. Comida é oferecida em troca de submissão. Rações, moradia e serviços são fornecidos apenas para os marcados. Muitos acolhem a marca com entusiasmo. Dizem: nosso Salvador está cuidando de nós. A nova ordem é justa, é para o bem comum. Outros aceitam com lágrimas, mas também com fome. Mães sem leite, pais que não conseguem mais alimentar seus filhos, idosos sozinhos, crianças órfãs. A dor de uma panela vazia se torna um demônio que atormenta as consciências. Mas há um grupo que se recusa, que não se move, que não se curva, um remanescente entre as nações. De aldeias remotas a capitais repletas de propaganda idólatra, homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas estão abrindo seus olhos espirituais. Eles se arrependem, estão quebrantados, confessam com lágrimas: Jesus é o verdadeiro Messias. Eles são os novos convertidos. Eles não foram arrebatados, mas creram durante a grande tribulação. Ex-muçulmanos, hindus, budistas, judeus, cristãos mornos, católicos, ateus, jovens, velhos. O Espírito tocou seus corações e agora eles caminham como mártires vivos. Eles não buscam fama, eles não buscam terras, eles buscam apenas o Rei crucificado. Mas a fé deles tem um preço.
O sistema do anticristo os marca como ameaças. Câmeras de reconhecimento facial os rastreiam. Vizinhos os denunciam por não terem a etiqueta. Famílias inteiras são presas. E então, o horror começa. As praças se transformam em cenários de derramamento de sangue. Em Buenos Aires, uma jovem enfermeira é arrancada de sua casa. Basta marcar a sua pele e você verá sua família novamente, implora um policial. Ela, entre soluços, responde com voz firme. Eu já tenho uma marca. Era o sangue do cordeiro. E diante da multidão, sua cabeça é decepada. No Cairo, um grupo de convertidos cristãos se reúne em uma rotatória. Eles recebem pão, água e uma nova identidade digital. Basta negar Jesus e tudo isso será seu, dizem. Um velho de cabelos brancos dá um passo à frente e com um olhar feroz proclama: minha cidadania está no céu. Meu rei já venceu. Eles são fuzilados em público. Na Coreia do Sul, uma mãe segurando um bebê é pega em um ataque. Um soldado lhe diz: você só precisa escanear sua mão, ou seu filho morrerá de fome. A mulher cai de joelhos, abraça o bebê e sussurra: Jesus o alimentará lá em cima. Ambos são executados. Na Nigéria, uma comunidade inteira de crentes tribais está trancada dentro de uma escola abandonada. A marca lhes é oferecida como um bilhete para uma vida melhor. Mas eles, cantando hinos em sua língua nativa, louvam a Deus até que o fogo consuma o prédio. Na França, um jovem universitário que recentemente aceitou a Cristo é levado diante de uma câmera ao vivo. Diga-nos que Adiel é Deus, exige o comandante. Ela sorri e cita: há apenas um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. A cadeira elétrica é ligada. Na China, uma menina de 12 anos é pega com uma Bíblia escondida na mochila. Ela é interrogada, ameaçada, mas tudo o que ela diz é: meu livro favorito é o Apocalipse, porque Jesus vence. Ela é morta. Nos Estados Unidos, os fiéis que não se ajoelham diante da imagem de Adiel são levados para estádios convertidos em tribunais públicos. Um deles grita diante de milhares: não adorarei uma besta, pois vi a glória do Filho do Homem. Um tiro silencia sua voz, mas não seu testemunho. Eles sabem que esta terra não é o seu lar. Conhecem a promessa: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por outro lado, vendo que milhares de fiéis escolhem morrer por Jesus Cristo em vez de se renderem ao seu governo, o anticristo se levanta cheio de fúria. Seu ódio não é apenas contra os cristãos, mas contra a própria promessa de Deus. Ele quer mostrar que o Todo-Poderoso mentiu, pois está escrito que Israel nunca deixará de ser uma nação diante dele. Em sua loucura blasfema, consumido pelo ódio e possuído pelo espírito do dragão, o anticristo jura varrer Israel do mapa, extinguir sua existência, silenciar sua esperança e fazer o nome do povo escolhido desaparecer para sempre da face da terra. Uma rede global é convocada. Telas em todos os continentes se iluminam. O rosto do anticristo surge, envolto em sombras douradas e fogos de artifício. Sua voz ressoa como um trovão demoníaco. E então, ele declara ao mundo inteiro: poderosos da terra, mestres das armas, arquitetos do novo mundo, hoje eu os convoquei, porque chegou a hora de selar nosso domínio eterno. Durante séculos suportamos a arrogância do Todo-Poderoso. Por gerações, fomos escravos de sua moral, de suas regras
de suas profecias. Chamaram-nos de hereges, chamaram-nos de réprobos, humilharam-nos com seus textos antigos. Mas olhe para mim agora, eu ressuscitei dos mortos, a morte não me segurou. Eu sou a nova ordem, o novo começo, o novo Deus. Onde está o seu suposto Messias? Onde está aquele Nazareno crucificado? O seu reino acabou, a sua promessa falhou. Mas Israel ainda respira. Aquele povo miserável, teimoso, arcaico, rebelde, ainda mantém a esperança num Redentor celestial. Hoje essa esperança morrerá. Hoje, junto com vocês, daremos o golpe final. Reuniremos nossas forças no vale de Megido. Esmagamos os remanescentes como pó sob nossos pés. Varreremos Israel do mapa e arrastaremos o nome de Javé pela lama. E quando o último judeu der seu último suspiro, quando o último cristão se ajoelhar diante de mim ou cair decapitado, então o mundo me conhecerá não apenas como rei, mas como o Eterno. Eu sou quem é. Eu sou aquele que governa. Eu sou Deus. As nações irromperam em aplausos ao ouvir este discurso. Os líderes se levantaram e juraram lealdade absoluta. Enquanto isso, o falso profeta Azarias ben Shaul ergueu seu cajado e proferiu uma bênção blasfema. Ó nações da terra, o vosso Deus vivo falou. Ele deu a sua ordem, e agora vos dou um sinal divino, para que não duvideis, para que obedeçais, para que o sirvais até ao vosso último suspiro. Então ele ergue seu cajado para o céu. O ar é cortado, o vento cessa. Os céus escurecem de repente, e um relâmpago desce como uma lança de fúria ardente. Fogo de verdade desce do céu. Não é uma ilusão, não é tecnologia, não é um espetáculo. É uma manifestação sobrenatural. Uma coluna de chamas incandescentes cai sobre uma montanha próxima, causando uma explosão semelhante a uma erupção vulcânica. O fogo devora árvores, rochas e terra, deixando para trás uma cratera fumegante, como se o inferno tivesse tocado a terra. Os líderes mundiais prostram-se em adoração. Alguns choram, outros tremem. Todos gritam em uníssono: glória ao vivente, glória a Adiel, Senhor da terra. Nosso Deus falou com fogo. Azarias ergue os braços e exclama: e agora, ó nações, reúnam-se como uma só carne. Subam ao vale de Megido, peguem suas espadas, seus tanques, seus exércitos, suas almas. Pois o sangue do remanescente será o selo da nova era, e o fim da aliança eterna com Israel. Será o começo da nossa eternidade. E o mundo inteiro caminha para o seu fim. Dos quatro cantos da terra, nações respondem ao chamado do Anticristo. Os céus se enchem de caças, os mares escurecem com navios de guerra, satélites apontam para o Oriente Médio, mísseis estão sendo preparados, nações estão se mobilizando. O dragão, a besta e o falso profeta abriram a boca, e espíritos imundos, semelhantes a rãs, saíram para enganar os reis da terra e reuni-los para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. O mundo inteiro treme. Da escuridão do leste, o grande rio Eufrates seca milagrosamente, como previram as antigas profecias, abrindo caminho para um exército colossal. Eles são os reis do Oriente. A China, com seu poder sobre-humano, mobiliza milhões de soldados, robôs de combate e enxames de drones. A Coreia do Norte avança com mísseis de longo alcance. Índia, Paquistão e Irã juntam-se à ofensiva, formando uma onda de aço e fogo que avança em direção ao coração de Israel. Da Europa,
A Alemanha envia a sua tecnologia de guerra mais avançada. A França envia caças hipersônicos, enquanto a Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Polônia, Suécia, Grécia e muitas outras nações europeias estão entregando suas tropas, veículos blindados, submarinos e artilharia pesada a serviço do anticristo. Seus uniformes não ostentam mais bandeiras nacionais, apenas a marca da besta. Do norte, o gigante desperta. A Rússia, fria, calculista, imponente, responde com sua brutalidade habitual. Seus tanques cruzam os campos congelados. Seus mísseis hipersônicos cruzam os céus em formação. Seus soldados marcham com um passo firme, sob ordens de destruir sem piedade. No Oriente Médio, antigos rivais agora são aliados. Turquia, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Síria, Jordânia, Egito e Emirados Árabes Unidos estão se mobilizando. Não importa mais se são xiitas ou sunitas. A única coisa que compartilham agora é o ódio comum a Israel. Um ódio que consome cidades inteiras, que lota trens de guerra, que convoca milhares de combatentes sob um único slogan: aniquilem o povo que ainda crê no Deus de Abraão. Da América, os céus também estão escurecendo. Os Estados Unidos, agora escravizados pelo novo sistema, estão entregando seus porta-aviões, sua frota aérea, seu exército digital e suas armas nucleares. Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. As nações do Novo Mundo marcham em fila, não pela liberdade, mas pela destruição. Enquanto isso, da África, uma voz também se levanta. Nigéria, África do Sul, Marrocos, Etiópia, Sudão, Argélia e muitos outros erguem suas bandeiras, não pela justiça, mas pela ganância, pela dominação, pela obediência ao falso Deus que se assenta no Templo de Jerusalém. Satélites espionam do espaço. As telas do mundo transmitem a marcha global. A poeira sobe nas terras sagradas e todos se movem em direção ao mesmo ponto, o Vale de Megido. E assim, em poucas semanas, o Vale de Jezreel, na região de Mégido, começa a se encher. O maior exército já reunido na história da humanidade surge como uma tempestade global. Os campos sagrados de Israel, outrora lar de trigo e azeitonas, agora estão pisoteados por tanques, feras mecânicas, artilharia e sangue. Tendas, fortalezas móveis, torres de vigilância e radares estão sendo erguidos. Drones cobrem os céus como abutres eletrônicos. As vozes somem. O ar está denso. O cheiro de morte e pólvora invade Jerusalém. E então, as palavras do profeta Zacarias ganham vida. Uma profecia que por séculos foi ignorada. Agora ressoa nos ouvidos dos fiéis. Eis que o dia do Senhor está chegando, e os seus despojos serão divididos entre vocês. Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. Jerusalém está sitiada, Israel está cercado. O povo escolhido está à beira da extinção, e o anticristo observa tudo de uma perspectiva infernal. A seus pés, os mapas de guerra. Ao seu redor, os generais das nações. E em seu coração, uma declaração blasfema e perversa. Deus perdeu. Ele olha para o céu com orgulho, levanta o braço e exclama: onde está o Deus de Abraão? Onde está o Nazareno crucificado? Vejam, seu povo está prestes a cair. Suas promessas falharam. Eu sou o vencedor. Eu sou o eterno. Eu sou o novo Deus deste mundo. Multidões o aplaudem. Nações o aplaudem. As câmeras o transmitem. E o inferno também aplaude.
O anticristo acredita ter derrotado Deus. Ele acredita ter quebrado a palavra eterna, enterrado a esperança de Israel para sempre e apagado o nome de Jesus de Nazaré. Mas à medida que os soldados do anticristo avançam e o rugido da máquina de guerra reverbera sobre os escombros do templo, o povo de Israel se quebra. Não há mais discursos, não há mais desculpas, só lágrimas, só gritos, só desespero. As crianças abraçam suas mães. Os anciãos batem no peito. Os rabinos choram com a Torá aberta nas mãos. E o nome que nunca quiseram pronunciar agora é o único que escapa de seus lábios. Yeshua, Yeshua, salva-nos. Jesus, perdoa-nos, não sabíamos o que estávamos fazendo. Volta, salva-nos do destruidor. Tu és o nosso rei. O peso de séculos recai sobre seus ombros. As palavras dos profetas, antes ignoradas, agora ardem em seus lábios. E naquele instante, como uma revelação divina, seus corações se partem e seus olhos se abrem. Então se cumprirá a profecia de Zacarias: e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um filho unigênito, e chorarão por ele como quem chora por um primogênito. E pela primeira vez em sua história, Israel clama em uníssono pelo verdadeiro Salvador. O mundo acredita estar testemunhando sua destruição, mas, na realidade, está testemunhando sua redenção. Das ruas destruídas às colinas que cercam a cidade, todo o povo, idosos, crianças, soldados feridos, mães aflitas, levanta suas vozes em um único grito unânime: Ó Senhor, salva-nos agora, eu te peço, ó Senhor, faze-nos prosperar agora. Bendito o que vem em nome do Senhor. E naquele instante, os céus se rasgam como uma cortina celestial, e um brilho eterno atravessa as nuvens negras da guerra. Uma luz pura, branca como a eternidade, inunda o mundo. E Jesus aparece, montado num cavalo branco. Seus olhos são como chamas de fogo, usando uma coroa com muitas coroas. E em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao seu redor, incontáveis exércitos celestiais o acompanham, os santos glorificados, os anjos poderosos, os redimidos de todas as nações, vestidos de linho fino, branco e deslumbrante. O ar treme. Instrumentos de guerra enferrujam diante do seu olhar. O mundo inteiro treme. E então a palavra que ele havia dito se cumpre. Pois eu vos digo que de agora em diante não me vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Israel o vê, Israel o reconhece, Israel o acolhe. Corações de pedra derretem-se, lábios endurecidos agora confessam. Olhos que o negavam, agora o contemplam com reverência. Yeshua retornou, não como um cordeiro, mas como um leão, não como um servo sofredor, mas como um rei glorioso. E agora, a profecia mais temida pelas nações e mais esperada pelo remanescente fiel ocorre. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras se dividirá em duas partes, uma para o Oriente e outra para o Ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se moverá para o norte e a outra metade para o sul. O Monte das Oliveiras, testemunha de sua ascensão e agora de seu retorno, treme e se parte em dois. A terra se abre, as montanhas tremem. Estruturas humanas desmoronam diante de sua glória. O pó se curva e os céus proclamam sua vitória. O Rei,
pôs os pés em Jerusalém, e nada, absolutamente nada, será como antes. A hora do julgamento chegou. As nações tremem, e o anticristo também. De sua sede em Megido, ele vê a glória do Filho do Homem espalhada pelos céus. Seu rosto empalidece, seu olhar, uma mistura de fúria e terror. Os sensores, os radares, os mísseis de última geração, todos apontados para a montanha. E em sua loucura final, ele ordena que atirem. E então a tentativa final de destruir o inferno se inicia. Mísseis lançados ao céu, armas a laser, artilharia pesada, drones hipersônicos. A tecnologia mais avançada já criada pelo homem é liberada contra o Rei da Glória. Mas é tudo inútil. As armas se apagam no ar. Os mísseis se desintegram antes de atingi-lo. As explosões não fazem eco. Nada pode tocar a palavra de Deus. E enquanto o anticristo ruge de fúria, dominado pela raiva e pelo desespero, Jesus Cristo simplesmente o observa. Ele não precisa mover uma mão. Ele não empunha nenhuma espada forjada pelo homem. Ele apenas permite que sua glória seja revelada. E essa luz, por si só, é suficiente para consumi-la completamente, cumprindo assim o que o apóstolo Paulo escreveu, que o Senhor a destruirá com o esplendor da sua vinda. O anticristo cai. Seu corpo, outrora glorificado pelo mundo, se derrete diante da santidade eterna. Suas palavras se esvaem. Seu poder se esvai. Seu reino entra em colapso. E ao lado dele, o falso profeta, o mestre do engano, o semeador da idolatria, é capturado vivo pelos anjos do julgamento e lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Os exércitos do mundo, vendo-os cair, entram em pânico, mas não há escapatória. A espada que sai da boca de Jesus é desencadeada. E um por um, os reis, generais, soldados, aliados do sistema bestial, caem. O vale de Megido se torna um rio de justiça. O leão de Judá rugiu, e ninguém fica de pé. Israel, que havia clamado em lágrimas, agora olha com espanto. Aquele que foi crucificado é o mesmo que o salvou. O povo que chorou em desespero, o povo que clamou, bendito o que vem em nome do Senhor. Srênia agora adora com alegria e reverência. A batalha terminou. O inimigo foi destruído. A promessa foi cumprida. Israel está restaurado. E então Jesus, o Cordeiro imolado, o Leão de Judá, senta-se em seu trono em Jerusalém. Daquela cidade santa, restaurada, purificada e gloriosa, começa o reino de 1000 anos. Um reino onde a justiça flui como um rio, onde a paz é duradoura.